Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao Cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com vocês as questões de linguagens da prova do Enem 2023. Bora lá! Pessoal, aqui a gente vai trabalhar com uma questão que vai abordar variantes linguísticas. Então, antes da gente ir para a própria questão, vamos retomar um pouquinho esse conteúdo. É sabido que uma língua não é estática. Ela não fica ali imóvel, né, parada nos livros. Ela é viva, porque ela se manifesta nos falantes. E como nós estamos em constante modificação, em constante alteração, a língua vem junto, acompanhando esse processo. Dessa forma, é muito natural que a gente tenha mudanças de um lugar para o outro, de uma região para outra, de uma faixa etária para outra, ou simplesmente por circunstâncias. Uma circunstância mais formal vai trabalhar com uma linguagem diferente de um churrasco entre amigos, por exemplo. Então a língua vai se moldando, se adaptando a esses diversos contextos. Nosso textinho de apoio vai trazer uma perspectiva um pouquinho diferente em relação a essa linguagem. Vamos dar uma lida? Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. Aqui mesmo eu já tenho uma boa abordagem do que é uma variante regional. Quando ele dá destaque aqui para a região, ele está falando que de região para região, de localidade para localidade, eu vou ter modificações no vocabulário. Exemplificada logo no comecinho por mandioca, macaxeira, sinal, sinaleiro, farol, ou seja, cada um manifesta a linguagem de um jeito diferente por estar em uma região diferente. A mesma coisa, ou seja, a mesma variação, acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que, variam em relação à região, idade e até o gênero de quem se comunica. Então o texto já aborda aqui para nós que a variante regional, a variante histórica, até questões de gênero vão interferir na Libras, porque ela sofre mudança como toda língua. O texto logo de cara vai trazer essa informação para a gente. E ele exemplifica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Da mesma forma que nós temos os regionalismos na nossa língua portuguesa convencional, né? A gente tem também os regionalismos aqui na língua brasileira de sinais. Ou seja, ela segue o mesmo parâmetro de variação da linguagem. Ela vai oscilar, ela vai se adaptar da mesma maneira que toda forma de linguagem. Essas variações são um dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, ela sofre variações. Explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, ela sofre variação em relação à geografia, à faixa etária e ao gênero dos usuários, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro do punho como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que utiliza. Então aqui eu tenho dois exemplinhos, São Paulo e Minas como variante regional, mas ela fala também que podem ocorrer mudanças históricas. Resumidamente, o texto vai trazer para nós, numa linguagem bem acessível, bem objetiva, bem direta, como que essa variação vai acontecer com a língua brasileira de sinais, de lugar para lugar, com o passar do tempo, até questões de gêneros, ou seja, a língua vai sofrendo variações, o que é esperado, porque ela se adapta ao usuário, tá certo? Então, textinho bem ok e bem tranquilo. No comando, nesse texto, a língua brasileira de sinais, vamos ver então o que eu tenho aqui.
passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua? Passa por fenômenos de variação linguística? Pô, inúmeras vezes no texto a gente foi destacando ali, né? Passa pela variante regional, passa pela variante histórica. 2 vezes foi apresentado para nós que também tem uma mudança da questão do gênero. Ela exemplifica o sinal de cerveja no Rio de Janeiro, perdão, São Paulo e Minas, ou seja, inúmeras diferenças, né? Variações constantes aqui. Como qualquer outra língua, assim como foi apresentado no começo do texto. A alternativa A, muito boa, muito corretinha. Apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Olha, ela apresenta variações regionais, tá? Agora, ela não assume um novo sentido para algumas palavras. Ela assume um novo sentido para alguns sinais, né? Novos sinais ganham novos significados. Então, aqui eu tenho uma certa limitação, né? Apresenta variações regionais, apresenta outras também, mas o grande ponto está lá no finalzinho. É esse finalzinho que vai quebrar a nossa alternativa B. Sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Estrutural não. Eu não estou mudando a estrutura, o formato, o esquema dessa nova língua. Eu estou mudando alguns significados de região para região, de tempo para tempo, de gênero para gênero, então não cai aqui na questão estrutural. Diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. Não foi isso que ele falou no texto. Não é que cada região tem a sua própria língua. Eu tenho particularidades, tá? Eu vou ter algumas características de cada região, mas todo o sistema é unificado. Alguns símbolos ali vão ganhando novos significados de região para região. Cuidado com essa alternativa. É ininteligível, não dá para entender por parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Também não é abordado isso aqui, que não dá para entender. Fala que tem algumas particularidades, então calma aí, tá exagerando, né? Aquele que trabalha de maneira mais coerente, né, mais correta com o que foi apresentado no texto, e tem A. Uma questãozinha que exige da gente um pouquinho de conteúdo de variantes linguísticas, talvez vai nos ajudar a adiantar, né, criar alguns atalhos. Entretanto, o texto é bem objetivo e bem claro naquilo que ele pressupõe. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.